capítulo 2. Nós vamos ler de 1 a 4, depois o 41. A minha versão é diferente, houve um problema lá na técnica, eles só têm a NVI, pelo que eu fui informado aqui no momento. E a minha versão, a que eu vou ler, é a versão revisada, corrigida e revisada, revisada, corrigida. Tá bom? Então, dá no mesmo, só algumas palavras chaves que eu vou chamar a sua atenção aqui. Combinado? Amém. Olha só, eu preciso que você me ajude a pregar, pode ser? Hoje de manhã o pessoal me ajudou, olha, foi um derramar aqui do Espírito incrível. Né? Quem estava aqui de manhã? Olha aí, foi ou não foi? Foi bênção. Então me ajuda, você quer Deus movendo a mão dele sobre a sua vida? Então me ajude a pregar, tá bom? Então vamos lá, eu vou ler a minha versão. Preste atenção. E, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Espera aí, vem comigo aqui, ó. Preste atenção. Se a palavra de Deus está dizendo que se cumpriram os dias de Pentecostes e aconteceu o derramar do Espírito, é que para que fosse cumprido aquele propósito, alguma coisa foi construída. Concorda, pastor Júlio? Senão aqui não estaria dizendo, e cumprindo-se, ou seja, se alguém cumpriu a coisa acontecer. Tudo bem até aí? Tá. Então, alguma coisa aconteceu, que Deus ficou feliz, recebeu. No dia de Pentecostes, eles estavam todos, qual é a palavra que está aqui? Ah, não tem. Quem está com a minha versão aí? Concordemente. Vou ler de novo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente, ou seja, todos falando a mesma língua, a mesma palavra. Ah, pastor, o que isso tem a ver? Tem muito a ver. Deixa eu ler para você Gênesis capítulo 11, versículo 6. Escuta só. E o Senhor disse, Deus, eis que o povo é um. Concordemente, o povo é um. Concordam com a palavra de Deus, acreditam naquilo que Deus diz, sabe que aquilo que Deus diz é a verdade, não aceitam outra coisa, não seguiam por vista, mas seguiam por fé. Entendeu o que estava acontecendo aqui? Então o Senhor disse, eis que o povo é um e todos têm a mesma língua, falam a mesma palavra, a mesma coisa, eles estão juntos. Isto é o que começam a fazer. O que eles começam a fazer? E agora, Deus está falando, não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Meu Deus do céu, se nós nos unirmos, se a gente falar a mesma língua, se eu concordar com você no teu propósito, ou se você concordar com a sua esposa que fala a mesma língua. Que linguagem que eu estou falando, gente? A palavra. Se dois concordarem. Se a igreja então concordar, tudo. Deus mente. Então aprende isso. Deus está dizendo que tudo que disser será feito. Pensa nisso. Por que Deus estava falando isso? Porque eles estavam construindo a torre de Babel. E olha só, eles eram amantes de Deus, gostavam de Deus? Não, eles queriam chegar ao céu para contestar Deus, para mostrar que eles tinham força, amém? Quando Deus, olha como é que é sério, quando concorda, quando Deus viu, Deus interveio. Disse não. Eles estão falando a mesma língua. E sabe o que vai acontecer? Eles vão conseguir o intento deles. Aí não vem me perguntar, pastor, eles chegariam no céu? Eu não sei. Mas isso aqui é figurativo. O que Deus quer dizer para nós? Se vocês concordarem naquilo que eu digo, que é a verdade, é a palavra viva, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Eu creio nisso, você crê? Aí ele continua assim, vou ler de novo, sem o Gênesis. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente. Agora você já sabe, falando a mesma língua, o mesmo pensamento.
Vinha um problema, eu não quero saber, eu fico com a palavra de Deus. Vinha uma situação, uma má notícia, não quero saber, eu fico com o que Deus diz. O que está escrito a respeito disso? É isso aqui? Então eu creio nisso aqui. E aí a igreja de Atos estava assim, firme. Não, mas não quero saber. Deus disse isso? Não, então eu fico com Deus. Mas você é louco, rapaz, você não tem juízo. Não, eu não tenho então. Mas eu vou ficar com o que Deus diz. Isso é bonito, né? Isso é lindo demais. E assim que a igreja de Atos, capítulo 2, estava. Aí continua dizendo assim, que eles ficaram, concordemente, no mesmo lugar. Sabe o que significa isso? É ficar firme, olhando para Jesus, não se afastar por nada da presença de Deus. Mas pastor, tem que pagar esse preço. Meu irmão, você foi feito para a glória de Deus. Você foi feito para glorificar a Deus e não para ficar pedindo ajuda, com o pires na mão, necessitado. Você foi programado por Deus para ser mais que vencedor. Porque você falou comigo aqui que se agindo Deus, quem que pode impedir, meu irmão? E você não é filho dele? Então a gente precisa mudar a nossa mentalidade. A gente pensa errado. A gente acha que tudo vai dar errado. A gente vai fazer um exame, a maioria pensa que vai dar coisa ruim. Estou errado? Eu falei, levanta a mão aí se eu estou errado. Vocês acham que eu estou errado? A maioria fala, vai dar algum negócio que eu não vou gostar. Ninguém diz assim, não vai dar nada. Mas a probabilidade é a mesma, 50% para dar, 50% para não dar. Mas nós achamos que vai dar. Nós temos que mudar essa mentalidade, porque se nós somos escolhidos e somos separados por Deus, nação santa, menina dos olhos de Deus, nós temos que viver o que está escrito. Falar de acordo com a palavra. Não aceitar nenhum pensamento contrário àquilo que Deus diz. Parece difícil, mas é hábito. É um hábito. Vêm as adversidades, você fala, eu fico com o que Deus diz. E aí a mão de Deus se move a teu favor. Não tem como ser diferente. Por que o senhor está falando com tanta certeza? Porque Deus não pode mentir, e o que eu estou falando está escrito. Vem um pensamento ruim na minha mente, eu levo esse pensamento cativo à presença de Deus. Pastor, explica isso. Pensamento negativo, de morte, depressão, angústia, são trevas. Eu apresento a Deus, Deus é o quê? Luz. O que acontece quando acendo a luz sobre as trevas? São dissipadas. Só que a gente prefere pensar no que é ruim, na derrota, na perda, na doença, que não vai sair nunca desse problema financeiro, que a sua vida sentimental não vai mudar. A gente é assim. Então, essa noite, Deus está te chamando a atenção. Por quê, pastor? Porque, de repente, a história muda. Poxa vida, não tem ouvido um glória a Deus. Eu vou te dar a chance aí, ó. Irmãos, olha só, eu sempre falo isso, quem está aqui já está, não aguenta mais ouvir, então tapa o ouvido aí, só para a gente nova aí. Deus, num culto, Ele joga a corda. Tem gente que está no fundo do poço. Socorro! Aí, peraí. Você vai ficar olhando para a corda? O que você faz, meu irmão? Solta mais um pouquinho aí. Pode puxar. É ou não é? Então, quando Deus diz alguma coisa do altar, não é preparado, porque ninguém consegue preparar um script desse. Não tem como. Flui, é o Espírito falando. Então, como eu ia dizendo, de repente a tua vida vai mudar. De repente as coisas vão fluir. Mas por que o senhor está falando isso? Lê o versículo 2. Já botaram aqui? E de repente, o que aconteceu? Veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso,
e encheu toda a casa em que estavam assentados. Então, olha só. Se eu estou entendendo, pastor, eu falo a palavra de Deus. Eu rejeito os pensamentos contrários à palavra. Eu pago um preço de não me afastar. Tá certo? Se eu fizer isso, de repente, a história pode mudar. Está escrito, e de repente, depois que eles fizeram tudo isso, veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Pergunto para você, que doença enfrenta um vento impetuoso da boca de Deus? Que problema que você tem que enfrenta um vento impetuoso da parte de Deus? Existe? Então por que você está sofrendo? Se essa palavra é para você. Se essa palavra foi escrita para nós, pecadores. Essa palavra não foi escrita para anjo, foi para nós, pecadores, que erramos, que temos dificuldade, que temos obstáculos. Então Deus dá instrução. Eu quero que você preste atenção nisso. Deus está dando instrução. Ele está nos orientando. Quer um de repente na tua vida? E eu creio que vai ter aqui muitos. Vão ter muitos. Ouça as instruções de Deus. Porque Deus não é mágico. Deus não é mágico. Ele trabalha com um contexto, com uma história. Quem está entendendo? E de repente, de novo, veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. 3. E foram vistas, irmãos, o que eles sentiram? Tenta se transportar para lá. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Sabe quando que acontecia essas reuniões de Deus, de Jesus, com os discípulos? Domingo. Todo domingo. Que dia é hoje, hein? Ah, tá. Vocês entenderam? Não é coincidência. É Jesus-cidência. Vamos lá. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam. Receberam o quê? Receberam o quê? A sua palavra. E eu estou no 41. Eu derrubei o técnico lá em cima, coitado. Eu vinha numa sequência, 41. 2:41. Aí você não podia ler comigo, né? Como? Eu vou lá. De sorte que foram batizados que de bom grado, receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Meu irmão, oh glória, vibra, minha irmã, vibra. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Quem recebe, aqui está dizendo. Aliás, irmãos, eu estava pensando nisso. Olha aqui, preste atenção que eu vou fazer uma vez só, hein? Quem quer meu telefone celular? Ninguém quer. Quem quer meu telefone celular? Ninguém quer. Vou explicar uma coisa para você. Se você viesse, eu te dava. Sabe por que você não veio? Porque você faz isso com a palavra de Deus. Você está acostumado a Deus dar e você não receber. Armando chegou a fazer isso aqui, ó. Se ele viesse aqui, eu teria que dar, não teria? Deus fala e a gente não tem ânimo para receber. E ele está dizendo aqui, os que de bom grado receberam. Então a gente conclui que muita gente vem à igreja, mas não é de bom grado. Vem, mas não recebe, senão não estaria escrito que
que eles vieram de bom grado. Então tinha gente lá que não estava com vontade. E tem muita gente que vem à igreja contra a vontade. Muita gente. Tipo um medo de ser punido por Deus. Se eu não for, essa doença agrava. Se eu não for, eu não vou conseguir emprego mesmo. Se eu não for, os meus filhos não vão ser salvos. Está tudo errado, gente. Você tem que vir como eles vieram. Com sede. Com fome de Deus. Querendo Deus. Eu não sei se vocês estão entendendo o que é querer Deus. É o que Jesus está falando aqui. Falem a mesma língua, estejam juntos, não se dissipem, fiquem juntos, no mesmo propósito. Quando vier sugestões malignas, como diz lá em Efésios 6, acho que foi pastor que pregou, não foi, pastor Diego? Efésios 6, você tem o capacete da salvação, para quê? Para não ouvir, para tapar a tua mente, para proteger. Você tem o escudo não, vou falar primeiro da armadura. Você tem uma armadura, um peitoral, não tem? Para que não entre nada no teu coração. A espada, que espada, pastor? Como ele explicou muito bem, eu até glorifiquei a Deus lá atrás, ela tem duas pontas. Uma entra no meu coração para que eu permaneça firme, constante na presença de Deus, para que quando eu for cometer um erro, aquela espada entre e me faça bem. Eu saiba que é o Espírito me controlando. Agora ela também fere o inimigo. Ela acaba com os demônios. Estão entendendo isso? Eu tenho o escudo. O escudo é para quê? Para que eu possa apagar todos os dardos inflamados do maligno. São as sugestões na mente. Não vai dar certo, você não vai conseguir, essa doença vai ser muito grave. Isso aí é grave. Isso, não fica na mente assim, não fica? Fica direto, irmãos. Tem gente que perde o sono. Eu vou perder tudo. Eu não vou ter salário. Eu vou ser mandado embora. É um tormento na vida da pessoa quando você é livre. Ele diz, entrega teu caminho a mim, confia, o mais eu vou fazer. Mas a gente não faz, a gente não quer fazer. Eles lá estavam seguindo a receita de Deus. E eu imploro ao Senhor que te convença disso. Porque para a tua vida mudar, só se você seguir a receita de Deus. De sorte que foram batizados, de bom grado receberam a sua palavra, que naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. O sobrenatural veio sobre a vida deles. Você já imaginou um falando em línguas, o outro? Aí eu pergunto para você, nesse vento impetuoso, nessas labaredas de fogo, ficaria alguma coisa ruim no meio deles, irmãos? Vocês acham que ficaria? Então o que Deus está dizendo para vocês? Avivamento, vontade, coragem, resiliência, paciência. É isso que ele está dizendo. Confia em mim. É o que Deus está falando aqui. Confia em mim, para que a minha promessa se cumpra, para aquilo que você quer aconteça. Tá bom. Essa mensagem de hoje é um pedido de Deus ao teu coração para que você reaja. Quer reagir? Vai aceitar as setas malignas do diabo? Vamos reagir, vamos tomar uma atitude hoje aqui? Porque se você tomar uma atitude, o teu coração é cheio desse vento impetuoso. E labaredas de fogo, você acredita nisso mesmo? Que labaredas de fogo caem sobre você? Mas por que a gente é tão frio? Por que nós somos tão frios com a palavra? Eles eram aquecidos pelo Espírito, eram cheios do Espírito. Eram 120 pessoas, numa expectativa só. Ele disse, vai acontecer. Eu vou repetir, eles estavam numa expectativa de milagre. Se ele falou, vai acontecer. Vocês são malucos ficarem se reunindo aí, tá? Ele vai cumprir o que prometeu. O que ele prometeu? Eu vou ser curado, em nome de Jesus. Eu vou sair dessa situação, porque a porta que ele abre, ninguém fecha. Aí Deus olha e fala assim, bom, é isso aí.
É essa firmeza que eu quero. Confia. Então nós temos que hoje, aproveitando que é um domingo, buscar o sobrenatural. Eu preciso do sobrenatural, porque senão eu vou viver na mesmice, no feijãozinho com arroz. Tá bom, mas todo mundo deve, todo mundo está no cheque especial, todo mundo tem empréstimo. Será que é vontade de Deus isso para nós cristãos? Então está tudo errado, porque Ele disse que nós somos filhos do dono do ouro e da prata. Então o que está acontecendo? Faça uma análise. Você tem falado a mesma língua que Deus fala? Os seus pensamentos são os pensamentos de Deus? Você tem a mente de Cristo? Você segue as instruções de Deus? Deus é a tua referência ou é o homem? Você acredita no que Deus fala ou no que o homem fala? Vai pensando. E aí você vai ter as respostas de Deus. Ele está nos orientando. Vem um avivamento. Vem uma fé sobrenatural sobre vocês. Porque Ele prometeu. O que acontece? De repente, a história muda. Agora, se eu disser para você que não foi tão de repente assim, você acredita? E aí que eu verdadeiramente vou começar a pregar. É, pastor? É. Porque isso aconteceu, que eu falei com vocês, em Atos 2. Mas para que Atos 2 acontecesse, teve Atos 1. E é aqui que está o segredo. Aqui que está a revelação. Por que foi de repente? Porque havia na vida deles uma história com Deus. Não é mágica, repito. Havia na vida deles uma história com Deus. Havia um ambiente preparado. Estão entendendo? Mesmo. Você acha que está chato, irmão? Tem irmão abrindo a boca. Está chato? Então, olha só. Atos 2, Atos capítulo 1. Vamos ver que preparo foi esse. Como que eles prepararam o ambiente para o de repente? Vamos ver. Atos capítulo 1, de 1 a 14. Vamos lá. Em meu livro, presta atenção, anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, espera aí. Tudo que Jesus fazia e ensinava, eles recebiam de bom grado. Amém? Tudo bem? Tá, vamos ver a receita do bolo. Até o dia em que foi elevado ao céu, quem? Jesus. Depois de ter dado... Eu estou em Atos, capítulo 1, de 1 a 14. Até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções, grava isso, instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Então, Deus, o nosso Jesus, ressuscitado, anda no meio deles dando instruções. Para quê? Instruções para quê? Para que acontecesse o dia de Pentecostes. Para que eles fossem cheios do Espírito. Para que o sobrenatural tomassem eles de tal forma que falassem o alemão, entendia em alemão, se fosse o caso lá, estou trazendo para os dias de hoje, o inglês entenderia em inglês, o português entenderia em português, o sobrenatural, se tivesse doença, se tivesse qualquer situação, seria totalmente extinta. Mas havia uma instrução. Havia uma instrução, por meio do Espírito Santo. 3, aos quais... também depois de haver padecido, se apresentou vivo. Ele está vivo, hein? Ele está vivo, está escrito aqui.
Ele está vivo. Para muita gente, ele está morto. Meu Deus, glória a Deus pela tua vida, meu filho. Aqui está escrito que ele está vivo. Oh, eu pensei que ele estava morto, pastor. Não, ele está vivo. E está falando hoje, através de um pastorzinho. Mas ele fala, e fala pesado, fala forte. Então ele está dizendo aqui, aos que também, depois de haver padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, aparecendo-lhes por espaço de 40 dias. E lhes falando das coisas concernentes ao reino. Será que foi à toa isso? Ele queria o melhor para eles. Você quer o melhor de Deus? Siga as instruções. Deus deu instrução. Ele foi 40 dias ali orientando. Agora deixa eu fazer uma observação aqui. Pastor, ele ressuscitou mesmo? Será que ele ressuscitou mesmo? Porque tem gente que duvida. Vocês acham que aqueles homens, eles eram iguais a nós? Você acha? Eram iguais a nós? Vocês acham que eles iam morrer por uma causa que não fosse verdade? Você morreria? Morreria, pastor? Por uma causa que não fosse verdade? Só morreria por Cristo. Eles morreram, irmãos, cabeça para baixo, decapitados, apedrejados. Ninguém faz isso. Ninguém enfrenta uma situação por uma mentira, irmãos. Foi tão real a ressurreição de Jesus. Quando Maria Madalena vai lá e avisa, eles vão lá ver o túmulo. Foi tão real aquilo, que eles entregaram a vida deles. A nossa base é Jesus, mas foi construída com o sangue dos nossos irmãos. Vocês sabiam disso? O sangue deles foi a mistura para a base que Jesus trabalhou, construiu, firmou, estabeleceu para nós, irmão. Então eles tinham certeza absoluta de que Jesus ressuscitou mesmo. E não estavam errados, ele ressuscitou mesmo. Entende isso? Então, o que acontece aqui? Versículo 3, né? Não, 4, não é isso? Estando com eles, olha só, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Isso aqui é uma loucura, irmãos, porque nem todos eram de Jerusalém, tinha gente da Galileia. O que Deus quer mostrar para a gente? Que eles estavam tão firmados em Cristo, eles estavam tão firmados no pensamento de Cristo, que eles deram o jeito deles, não foram embora. Eles ficaram em Jerusalém, reunidos, orando, buscando, se consagrando, buscando, orando. Para quê? Para que ninguém vai falar, o de repente acontecesse. Estão entendendo? Acho que vocês não estão entendendo. Então mesmo, deixa eu simplificar aqui, peraí. O de repente só vai acontecer na sua vida quando você seguir as instruções de Deus. Quando você resolver dar prioridade às coisas de Deus. O de repente só vai acontecer na sua vida quando você for cheio do Espírito. Porque Deus não vai fazer mágica na sua vida. E o que mais a gente vê é cristão sofrendo por falta de conhecimento e falta de entendimento. É isso que Deus está falando com a gente aqui. Permanecer. Olha, vocês fiquem em Jerusalém até que lá do alto vocês sejam revestidos do poder de Deus. Aí ninguém disse assim, mas eu moro na Galileia. Eles devem ter olhado um para o outro. Porque tem gente que diz assim, é longe a igreja, está chovendo, está calor, o pastor prega há muito tempo, não sei o quê, não é, o ar me congela. Eles não estavam aí para nada, eles só queriam o vento impetuoso. A visão deles era essa. Você acha que eles não tinham família?
Até me empolgo. Vocês acham que eles não tinham família, que eles não tinham trabalho? É claro que eu não estou dizendo que você tem que passar aqui 24 horas dentro da igreja, mas em comunhão, lá no trabalho, em casa, no hospital, sei lá onde for, no escritório, em comunhão. Vem o pensamento, eu não rejeito, em nome de Jesus. Vai acontecer. Por quê? Porque Ele prometeu. Porque a palavra de Deus é fiel. Você tem certeza absoluta. Por quê? Porque você está recebendo a instrução de Deus. Está aberto aqui, como Deus instruiu a eles, e houve o sobrenatural na vida deles. Pode acontecer na sua vida de repente, essa cura que você tanto busca. Se essa orientação entrar no seu coração, você fica curado, querido. Pode ser o que for, que para Deus um resfriado, um câncer é a mesma coisa. Entende isso? Então eu não posso ficar esperando alguma coisa acontecer para mudar um arrepio, uma palavra que Deus vai me dar, que vai fazer isso. Não, é postura, é aplicação, é atitude, é um posicionamento. Eu não vou fazer nada que seja diferente à instrução de Deus. Acabou. Deixa eu contar uma história boba para você, pode? Quando eu passei para o Tribunal de Justiça, concurso, estou aposentado, para quem não sabe, já tem muito tempo isso, eu recebi uma ordem da minha superior, a seguinte: não entra ninguém na Câmara. Eu não vou falar a Câmara que é, porque para não identificar nada. Não entra ninguém. Você entendeu? Primeiro dia, estava em greve o tribunal, quando eu entrei. Eu olhei aquele monte de mesa, falei, sim senhora, não entra ninguém, não entra ninguém. Sabe aquele balcão que faz assim? Sabe qual é? Eu entrei, sentei na primeira cadeira, primeira mesa. Não entra ninguém. Eu olhava milhares de processos dentro dos armários. Aí chegam dois homens, engravatados. Bom dia, boa tarde. Falei, boa tarde. Nós vamos entrar porque nós precisamos pegar um processo. Falei, não entra não. Aqui não entra. Não entra? Eu falei, não senhor. Aqui, desculpe, mas eu tenho ordem para ninguém entrar. Mas nós vamos entrar. Eu falei, mas não. Botei o braço em cima assim, eu falei, não vai não. A ordem da minha superior é que não entre ninguém. Tem certeza, moço? Quem você é? Aí eu falei, meu nome é Sérgio. Sérgio de quê? Eu, sem medo nenhum, estou com ordem. Pá. Tem matrícula? Eu falei, tem. Foram embora. Eu falei, eu, hein? Sentei de novo. Daqui a pouco vem a subsecretária judiciária, a autoridade. Meu filho, quem você é, hein? Sérgio. Você é o quê? Eu falei, passei no concurso, é meu primeiro dia. Seu dia foi trágico. Você barrou o presidente e o vice. Hã? Aí sentei de novo. Você está de brincadeira. Você está em maus lençóis, meu filho. Falei, perdi o emprego, nem comecei. Tudo que eu estudei, tudo que eu... Irmão, sabe o que aconteceu? 6 meses depois, um desses homens, eu não me lembro, confesso que eu não sei qual deles atuava, era o presidente ou o vice, me promoveu. Vem cá. Mandou me chamar, eu tremi. Falei, agora. 6 meses depois ele lembrou. Sim, senhor. Meu filho, eu gostei da sua atitude aquele dia. Gostei, cumpriu a palavra do seu superior. Você vai fazer isso daqui para frente. Sim, senhor. Aumentou o meu salário. Fui promovido. Por que eu estou falando essa bobeira? Cumpra a instrução de Deus. Você vai ser promovido. Pegaram, hein? Cumpra a instrução do Senhor. Deus chamou e deu instrução para eles. Deus disse para eles, vocês esperem. Olha só, lê comigo aí. 4. Estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem.
Ou seja, permaneçam, não se ausentem da minha presença, tem um propósito. Se tem um propósito, fica firme, não vai marcar churrasco, não vai marcar isso, não vai marcar aquilo, é um propósito. Não é errado ir para a festa, não é errado viajar, não é errado, mas é um propósito. Fica firme, ficai em Jerusalém. O que mais que está escrito? Mas que esperassem o quê? A promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. A promessa do Pai, a qual de mim ouvistes. Deus não mente. Então, meu irmão, eu não sei o que você está buscando de Deus, mas para de ser um cristão de água com açúcar. Você tem que ser um cristão firmado na rocha, consciente. Eu sei em quem tenho crido. Você acha que foi à toa que ele falou isso? Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que é poderoso. Vai mudar a minha história. Porque essa é a vontade de Deus, que eu glorifique o nome dele. Eu fui feito para a glória de Deus. Então, eu tenho que glorificar Deus na minha vida financeira, que está quebrada. Eu tenho que glorificar Deus na minha saúde, que está ruim. E eu vou buscar isso de todo o meu coração. É um propósito. Ele vai cumprir. Eu vou me reunir. Eu vou ficar na presença. Eu não vou tentar não pecar. Eu vou tentar ser fiel a Deus. É hábito. Você acostuma. Você acostuma com isso. E aí é natural, acontece no natural. Eles estavam lá reunidos. 5. Porque na verdade João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Segura, acorda. Dentro de poucos dias. Pastor, que legal. Não, irmão, é a palavra mesmo. Segura. Guarda. Eu vou ler de novo para quem quer firmar com Deus. Porque na verdade, João batizou em água. Mas vocês que estão firmes no propósito, vocês que não se afastam de Jerusalém, Jerusalém é a igreja, que vocês estão firmes comigo, no mesmo pensamento, aguardando a minha promessa, eu digo para vocês, dentro de poucos dias. Eu estou falando nada demais não, eu estou lendo a palavra. Só que a gente não lê a Bíblia, a gente não liga para as instruções de Deus, e a gente sofre. A gente perece. Quanta gente eu recebo no gabinete, atendo pelo zap, quanta gente no sofrimento, na angústia, dá vontade de falar, meu filho, presta atenção, você é herdeiro, você é co-herdeiro de Deus, de Jesus, por que você está passando por isso? Aí vai ver a causa, tem um monte de causa, abre um monte de porta para o inferno. Então, se é esse o caso seu hoje, começa a fechar essas portas, começa a seguir a instrução de Deus. Qual é a instrução de Deus? Tem dificuldade? Procure os pastores, procure os evangelistas, os obreiros, me ajuda. Eu preciso seguir as orientações de Deus, eu estou fazendo isso, o que você acha? Vão para a palavra, eles vão te levar para a palavra. A palavra diz isso, ficai firme, não se afastem de Jerusalém. 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, olha só como é que a gente é, perguntavam-lhe, dizendo, Senhor, é nesse tempo que restauras o reino de Israel? Olha só, Deus está dando, Jesus ressurreto, dando instruções a eles, de vitória, de poder, de autoridade, para viver o sobrenatural, falando da palavra. Qual a pergunta deles? O senhor vai resolver o problema do governo aqui? Bem, pastor, eu não faço isso, eu não penso com o do governo não. Tá bem, mas você fica assim, é hoje que eu vou ser curado? É hoje que eu vou arranjar um emprego, a porta vai abrir para mim? Alguém vai me ligar e vai depositar uma conta, dinheiro na minha conta? Irmãos, esse não é o objetivo. O que Deus está falando é muito mais alto, é muito mais do que isso. Vamos ver? Respondeu-lhes, vamos lá? 7, vamos ver a resposta de Deus. Respondeu-lhes, a vós não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade. Mas que é uma coisa importante para vocês, quer ser curado, quer ser liberto, esquece isso, busca a minha presença, ser fiel até a morte. Lê o resto.
8. O que vocês vão receber? Mas recebereis poder. Poder. Sabe o que é ter poder, irmãos? Eu sou luz onde tem trevas. Então ele está dizendo, você está se preocupando, querido, com coisas que não são para você se preocupar. Busca a minha presença, está preocupado com a doença, vive a doença, de dia e de noite. Não sei o quê. Cada um fala, uma vez no consultório, a pessoa disse, você tem o quê? Tem diabetes. Quantos comprimidos você toma? Eu tomo 18. E te ganhei, tomo 22. É assim que as pessoas vivem. O que Deus está falando? Mas dou a vocês poder, autoridade, no meu nome, tudo que vocês disserem unidos, será feito. Se reúnam, pense como eu penso, tenham a minha mente, a mente de Cristo. Quando vier a sugestão maligna, apaga esses dardos com o escudo da fé, a palavra. Apaga. Porque Deus te disse que vai apagar mesmo. Não olhe as circunstâncias. Não seguir pelo que você está vendo, nem ouvindo. Mas por fé, por certeza de que eu vou cumprir a minha promessa. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí ele termina dizendo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Tendo ele dito essas coisas, foi elevado para cima, enquanto eles olhavam, uma nuvem o recebeu, ocultando os olhos. Então, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram 2 varões vestidos de branco. Isso aqui é incrível, irmãos, olha só. Deus deu a eles autoridade e poder. Deu a vocês autoridade e poder. Aí, o que aconteceu? Jesus foi levado, foi subindo, eles foram olhando. Aí eu creio aqui, né? Se fosse eu lá. Aí os anjos apareceram para vem cá, vocês estão olhando o quê? Porque o que subiu, vai descer. O que ele prometeu, vai cumprir. E pastor, o que tem a ver com os nossos dias isso? O senhor não está lá, não estava lá, eu também não, o que tem a ver com a gente? Qual é o recado de Deus? O recado de Deus é que a gente, depois de ouvir essa palavra, essa instrução de Deus, a gente fica assim, ó. Eu vou ser curado? É hoje? É hoje, não, eu não melhorei. Será que é hoje? Será que eu vou melhorar o salário? O pastor falou lá que melhorou lá o negócio. Será que vai acontecer alguma coisa? É hoje? Não, vai ser amanhã, né? Não compete a vocês o tempo e a hora. É isso que ele está dizendo. Porque o que ele prometeu vai cumprir. Entenderam isso? Por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que está perto de Jerusalém, a distância da jornada de um sábado. E entrando subiram ao cenáculo, onde permaneciam Pedro, Tiago, João, todos eles. Né? E todos eles perseveravam unanimemente em oração com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. A família toda. A igreja reunida, perseveraram. Tem gente que desiste por um negocinho assim, já desistiu. Eu não creio em Deus, eu não sei o quê, eu não vou mais à igreja. Eu já ouvi, eu vou dar tempo, um tempo para Deus. Um tempo para Deus. É porque Deus é muito misericordioso, irmão. Vou dar um tempo para Deus. Perseveraram unanimemente. Então, olha só, vamos unir a nossa fé. Vamos unir a nossa fé. Você tem algum problema? Uma dificuldade? Vamos unir a nossa fé. Nós vamos orar. Nós vamos unir. Você crê nisso? Nós vamos unir. Nós vamos ser unidos agora aqui. Nós vamos falar. Aí cada um vai apresentar a Deus aquilo que precisa. Concorda comigo? Você vai apresentar a Deus aquilo que você precisa. E
E aí, pastor? Aí vai vir um fogo veemente, impetuoso, e não tem nada de ruim na tua vida que segure essa palavra, que segure esse vento, que segure esse fogo, labaredas de fogo. Aconteceu. Pastor, eu queria tanto ser batizado do Espírito Santo. Já está liberado, meu irmão. É que você fica assim, eu vou ser batizado agora. Se preocupe em falar em línguas, não. Só falo comigo lá, quietinho, eu e Deus. Eu e Deus. Entende isso? O que é importante? A pessoa, eu creio, tá, irmão? Você vai dizer que eu não creio, não. Eu creio. O que Deus está falando para nós aqui é que eu preciso perseverar. Senhor, eu preciso ser cheio do Teu Espírito. Eu preciso Te adorar, Jesus. Eu preciso Te buscar. Eu me prostro diante da Tua presença. Quando você vê, você está falando em línguas. Não tem que agora um arrepio. Eu tenho que sentir um vento nesse cabelinho aqui, ó. Na minha orelha. Não, irmãos. É só você. Nós vamos orar. Se solta na presença. Aí vai vir na tua mente assim: o feijão está queimando. Aí você fala assim: que feijão? Deus cuida do meu feijão. Aqui, amanhã você tem que fazer um exame. Sim, Deus está lá já, cuidando de tudo. Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Amanhã eu vou na situação difícil do meu trabalho. Deus já foi lá e já resolveu. Você é maluco? Eu sou por Cristo, eu sou doido. Ele não mente, Ele é fiel. O que Ele diz, se eu ficar firme, perseverar, ficar em Jerusalém, é só esperar a promessa dEle. Não é no meu tempo, é no dEle. É no tempo dEle. Então vai acontecer. Vocês estão entendendo? Vamos fazer isso? Vamos buscar o Espírito Santo? Vamos buscar a presença? Tem gente aí desanimada. Pastor, você não faz a Santa Ceia logo e a gente vai embora. É por causa disso. Daqui dá para ver um monte de gente. Não. Vamos nos esforçar. Você não quer ser curado? Você não quer ser liberto? Pode ficar sentado, pode ficar em pé, pode ficar de joelho, pode ficar como você quiser. Mas eu vou orar. Amém? Fica à vontade, fica à vontade. Quer ficar em pé, fique sentado, fica, joelho, fica. Eu vou orar e nós vamos receber esse vento impetuoso. Fecha teus olhos. Santa Ceia pode ser preparada, tá? Pode até entrar. Fecha teus olhos agora. Fixa em Deus. Ficai em Jerusalém, até que lá do alto vocês sejam revestidos do poder de Deus. Vem Espírito. Vem Espírito Santo. Vem Espírito. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes que vocês não sabem. Vem Espírito. Vem. Toma cada coração aqui, Jesus. Quebra, Pai, esse jugo. Quebra essa nuvem de bronze, Pai, sobre a igreja. Quebra, Jesus. Quebra, Jesus, essa nuvem de bronze. Pastores, começa a passear, Espírito Santo. Começa a passear, os pastores, os evangelistas vão começar a tocar em vocês. Só um toque. Não precisa fazer oração não, um toque. Começa a operar, Jesus. Começa a operar. Creia, meu irmão, creia. Se você não se esforçar, você não vai ver o sobrenatural. É uma guerra. Você está sentindo o ambiente pesado? Está pesado o ambiente. Por quê? Porque é guerra espiritual. O diabo não quer que você se liberte. Você tem que lutar com você mesmo, porque o teu espírito é maior do que a carne. O teu espírito é mais forte que a carne. Luta. Não aceita a adversidade, não aceita esse peso sobre a sua vida. Começa a lutar, começa a lutar, começa a lutar, começa a lutar, começa a lutar. Jesus, nome que é sobre todo nome, me ajuda, Jesus, me ajuda. Entra dentro de mim agora e arranca esses pensamentos, Jesus. Arranca esse medo desde a raiz. Arranca do meu coração, da minha mente, essa mágoa, Jesus. Meu irmão, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você que se sente culpado,
lança agora sobre ele essa